Nós vimos até aqui que existem modalidades de erosão. Erosão pelo escoamento superficial, erosão em vossorocas. E vimos também que existem etapas desses processos erosivos, né? Essas etapas dos processos erosivos, de certa forma, precedem essas modalidades de erosão, tá? Então, nós temos aí as fases ou etapas da erosão e nós vamos mostrar esses processos específicos aqui da erosão hídrica pluvial. Então, a precipitação pluvial, né, as chuvas, são os principais mecanismos aí que iniciam os processos erosivos. E esses processos erosivos são dependentes das condições às quais o solo se encontram e a precipitação, a intensidade desta precipitação pluvial. Essas precipitações, quando acontecem sobre uma superfície coberta, né, seja por uma biomassa vegetal viva ou por resíduos presentes ali na sua superfície, ela tem a sua energia cinética da gota reduzida, tá? Chega a água na superfície do solo, mas esta água, ela chega com uma força que é capaz de contribuir com a infiltração de água neste solo, evitando, né, o seu acúmulo e a movimentação de partículas ali na superfície. Tanto a fitomassa viva, né, quanto os resíduos presentes ali contribuem com essa redução da energia contida nas gotas. Porém, durante um período, né, de chuva, isso é muito evidente no solo descoberto, a gente observa uma redução aí na velocidade de infiltração, né, em função do solo permanecer descoberto, né, provavelmente os poros desses solos são de menor volume em relação àqueles onde eu tenho uma vegetação cobrindo o solo, né, uma riqueza de organismos ali contribuindo com a redução do adensamento das partículas. Então, nesses locais descobertos, a gente percebe, né, uma redução da infiltração com o passar do tempo. Isso é muito evidente em chuvas de elevada intensidade, onde nós observamos, né, o acúmulo de água na superfície desses locais, na superfície desses solos. A partir de um momento, começa a haver uma retenção superficial de água, né, na superfície desses solos. Essa retenção superficial de água, ela contribui com um pequeno movimento das partículas que foram desagregadas a partir do impacto das gotas das chuvas, tá? E caso, né, o terreno apresente alguma queda ou alguma condição para a condução desta água, né, a depender da intensidade, da capacidade que o solo tem de se desagregar, né, em função desse impacto da gota da chuva e do movimento do escoamento superficial, haverá uma movimentação, né, dessa solução contendo as partículas sólidas do solo, água, minerais, matéria orgânica, pela superfície do solo em direção à declividade do terreno. Nós temos, portanto, né, como identificar essas fases. Existem, portanto, três fases aí de atuação durante o período durante esse mecanismo aí da erosão, né? Nós temos a fase da desagregação, onde a gota atua sobre esse solo descoberto, como nós falamos anteriormente, né, promovendo a formação de uma microcratera aí que tem 4 vezes o diâmetro da gota da chuva e que apresenta um selamento em profundidade decorrente deste impacto, né? Essas partículas, então, depois de desagregadas, essas partículas, depois de desagregadas, né, elas são transportadas, né, e começa a haver, então, uma movimentação a partir deste impacto da gota da chuva. Elas são salpicadas em todas as direções. Então, existe um movimento de massa de solo aí, naquela água que se forma superficialmente, né, nessa superfície irregular que é o solo. Né? Então, essas regiões que apresentam algumas desuniformidades, algumas irregularidades, começa-se a perceber o acúmulo dessa água na superfície desses ambientes, e a gente, então, através desse impacto da gota da chuva, a gente consegue
consegue-se produzir o efeito do impacto através do salpico dessas partículas sólidas, né? Então a gota bate na superfície do solo e espalha a partir deste local onde incidiu a gota as partículas sólidas ali, né? Então esse salpico acontece em todas as direções. Nós falamos lá, pode acontecer a uma altura de 1 metro, né? Com um diâmetro de salto aí de aproximadamente 1,5 metros em todas as direções. Então, isso daí ó, seria um processo inicial, né, da erosão hídrica promovida aí pela chuva, né? Seria o momento inicial, o desprendimento das partículas, a desagregação das partículas, o transporte dessas partículas a uma distância qualquer, retirando elas, né, do local deste impacto da gota da chuva. Essas partículas desagregadas e transportadas, né, elas saíram ali do seu local, elas são então movimentadas, né, numa direção, em direção à queda do declive e são, por fim, depositadas em algum local. Então, nessas fases, nós temos 3 fases aí dos processos erosivos referentes à erosão pluvial, a erosão hídrica pluvial: a desagregação, o transporte e a deposição ou sedimentação dessas partículas, tá? Então essas partículas, elas, além de carrearem os elementos que estão presentes, absorvidos ali no complexo de troca, né, nós perdemos o solo e todos os constituintes que ali estavam. Matéria orgânica, insumos, inseticidas, herbicidas, pesticidas, né? E promovemos, inclusive, alterações em propriedades dos solos que irão receber esses sedimentos, né? Então, eu tenho 2 agentes erosivos envolvidos nesse processo. O primeiro desses agentes erosivos seria o impacto da gota da chuva. E o segundo, o escoamento superficial ou a enxurrada. Esses 2 agentes erosivos aí é que são responsáveis, né, pelas perdas que nós já discutimos com vocês aí. Perdas de elevada amplitude que dependem da intensidade da chuva, né, das características do solo, do seu uso e manejo pela atividade agrícola também. Essas fases aí de transporte e de deposição dependem basicamente da capacidade de transporte da enxurrada e da carga de sedimentos aí da enxurrada. Quando essa capacidade de transporte da enxurrada, do escoamento superficial, é maior do que a carga de sedimentos dessa enxurrada, acontece o transporte. E esse transporte cessa, ou seja, acontece a deposição desses sedimentos aí quando essa capacidade de transporte da enxurrada é menor do que a carga de sedimentos presentes aí no escoamento superficial. Então, com isso, acontecem, né, essas duas fases aí do processo erosivo, né? Depois do desprendimento acontece o transporte, né, desses sedimentos e ele ocorre no sentido da queda do declive, né? E a deposição acontece aí quando essa capacidade de transporte é menor do que a carga de sedimentos, indo se alojar, né, em locais aí mais baixo, nos locais mais baixos do relevo, do terreno.
É importante que nós percebamos que essas fases da erosão, né, o desprendimento, transporte e distribuição, exercem efeitos significativos na erosão do solo, mas também é importante que a gente compreenda, né, aquelas modalidades de erosão, os efeitos dessas fases da erosão, desprendimento, transporte e deposição, tá? Naquelas modalidades de erosão que a gente também pode chamar de formas de erosão. E basicamente isso inicia-se, né, separando as formas de erosão em duas, tá? A erosão entre sulcos e a erosão nos sulcos. Na erosão, na forma de erosão nos entresulcos, nós temos uma erosão lenta, né? Proporcionada aí, de curta duração, tá? Proporcionada aí pelo impacto da gota da chuva, o desprendimento das partículas sólidas, a desagregação das partículas obtidas a partir, né, da ação, do impacto das gotas da chuva, né, sobre a superfície do solo, e um pequeno movimento, tá, por se gerar uma lâmina pequena na superfície do solo, oriunda aí da intensidade da precipitação. Essa lâmina formada na superfície do solo a partir, né, das chuvas, na condição das erosões entre sulco, elas não apresentam uma importância tão significativa quanto a erosão que acontece nos sulcos. Essa erosão nos sulcos, ela é precedida da erosão de entre sulcos, né, onde se gera um fluxo ali de massa, né, com solo, com solução do solo, com a água do próprio solo e da precipitação, e aumenta-se a concentração desse fluxo, passando a formar então a erosão nos sulcos, principalmente naqueles locais onde eu tenho os trilheiros dos animais, né, as marcas por onde os bovinos passam, os talvegues, né, alguma desuniformidade, alguma imperfeição ali da superfície do terreno, irão contribuir aí para a formação da erosão nos sulcos, tá? Então, a gente tem, na verdade, aí, né, o início daquelas diferentes modalidades de erosão, né? Erosão laminar, erosão invossoroca, né? Que contribuem aí com perdas significativas de solo da propriedade agrícola. Nós vamos falar para vocês, tá? Quais seriam, então, essas subfases aí da erosão hídrica, né? Considerando essas formas de erosão aí, a erosão entre sulcos, tá? E a erosão nos sulcos. Bom, então nós vimos até aqui as fases aí da erosão, né? A desagregação, o transporte e a sedimentação. E vimos também que existem duas formas de erosão, né? Basicamente a erosão entre sulcos e a erosão no sulco. Nós conseguimos fazer uma avaliação, né, identificar aí quais são os componentes de cada uma dessas ações promovidas aí pelo impacto da gota da chuva ou pelo escoamento superficial, no que se refere à desagregação e ao transporte das partículas do solo, tá? Então, durante o impacto da gota da chuva, né, nós temos aí muito evidente na erosão entre sulcos, né, a desagregação das partículas do solo nessa região de entresulcos, ela é resultante, tá, da ação de um coeficiente de desagregação do solo, solos mais soltos, né, com agregados menos estáveis apresentam um coeficiente maior, né, de desagregação, e solos mais estruturados, né, com a textura e com componentes que permitem a formação dessas unidades estruturais, apresentam um valor baixo nesse coeficiente de desagregação do solo, né? A área do solo a ser impactada pela chuva, né? Quanto maior for essa área, e ela é relacionada com essa capacidade de desagregação aí que varia de solo a solo, né? Quanto maior for essa chuva, maior é essa desagregação das partículas. E um fator muito importante, preponderante, que inclusive é tema do próximo tópico, nós iremos falar sobre os fatores erosivos aí do solo, a intensidade da chuva.
Percebam que desde o início da disciplina a gente vem estabelecendo essa relação, né, mostrando que o próprio solo tem a capacidade de promover mais ou menos erosão, né, a intensidade da precipitação, a frequência da precipitação também, além do manejo que a gente utiliza do solo, promovendo ou não a sua cobertura, tá? Ainda dentro da erosão no entresulco, né, nós temos aí o transporte de sedimentos. Esse transporte de sedimentos nos entresulcos, ele não é tão expressivo quanto ao que acontece nas enxurradas ou no escoamento superficial. Então, apesar de se formarem, né, pequenas poças de água naquelas irregularidades na superfície do terreno, tá? Esse transporte de sedimentos nos entresulcos não são tão evidentes, tá? Acontece os transportes em função do salpico ali, né, causado pelo impacto da gota da chuva, mas do ponto de vista de transporte, né, no sentido de escoamento superficial, ele não é tão evidente quanto é na erosão nos sulcos, tá? Na erosão promovida ali pelo escoamento superficial e enxurrado. Mas o transporte desses sedimentos aí, ele resulta de um coeficiente de transporte do solo, né, da declividade do terreno e da intensidade da chuva. A declividade do terreno também é uma característica intrínseca ali ao solo, né, à paisagem. Tá? Já a terceira subfase aí, né, inerente ao escoamento superficial, ela decorre aí a desagregação acontece pelo desprendimento das partículas, né, quando se formam essa carga de sedimentos que se deslocam ali no solo, né, constituída por água e pela fase sólida do solo e tudo que está ali, né, presente, matéria orgânica, nutrientes, elementos químicos, né? Então essa desagregação ela ocorre, né, em função do coeficiente de desagregação do solo, assim como acontece na desagregação do solo nas áreas de entresulcos, né? Já falamos um pouco a respeito disso daí, a formação de unidades estruturais ali de aglutinado de partículas sólidas do solo contribui mais ou menos com esse coeficiente de desagregação, né? A taxa de descarga da enxurrada e a declividade do terreno também contribuem aí com a desagregação pelo escoamento nos sulcos, né? Promovido pela enxurrada ou escoamento superficial. E por fim, nós temos aí a taxa de transporte, ou melhor, o transporte de sedimentos nos sulcos, né? Assim como nós temos o transporte de sedimentos na segunda subfase promovida pelo impacto da gota da chuva, aqui, né, esse transporte de sedimentos é bem mais evidente do que na subfase onde acontece o transporte nos entresulcos decorrente do salpico promovido aí pelo impacto da gota da chuva, né? Como nós descrevemos anteriormente. Então, nesta subfase aqui, é que nós temos as grandes perdas de solo decorrentes aí dos processos erosivos, tá? E essa perda, esse transporte de sedimentos, ele é um resultado aí da interação desses fatores, né? Do coeficiente de transporte do solo, né? A rugosidade do terreno afeta isso, a cobertura do terreno afeta isso daí, né? Estruturas físicas que podem ser construídas ali ou cultivadas, como a própria planta, interferem aí nesse coeficiente de transporte do solo. Tá? E ele varia também, esse transporte de sedimentos em sulco, tá? Ele é decorrente também da declividade do terreno e da taxa de descarga da enxurrada. Então, nós temos aí, na verdade, né, três fases, né? Dessas três fases, nós conseguimos subdividir essas fases, né? Dividindo e criando subfases, são, portanto, 5 subfases, tá? Essas 4 que nós estamos mostrando para vocês aqui, de desagregação e transporte nos entresulcos e no sulco, cada uma dessas duas formas apresenta duas subfases, e, por fim, nós temos a deposição, a sedimentação.